E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para o segundo bloco da nossa aula de organização administrativa e dessa vez é para falar da administração direta. Como nós já estamos vendo, a administração pública ela se subdivide em duas partes, a administração direta, que é basicamente os órgãos públicos despersonalizados, tá? E a administração indireta, que são as entidades personalizadas. A administração indireta será o assunto do nosso terceiro bloco e da aula 2 todinha aqui, da nossa aula 5 do curso, né? É a aula 2 dentro de organização administrativa. É a nossa próxima aula do curso, tá bom? Nesse instante, nesse bloco, vamos falar só de administração indireta, portanto, de órgãos públicos. Vamos lá. Primeiro, o conceito legal, um pouquinho antigo, meio ultrapassado, mas que ainda serve de referência. Decreto-Lei 200. A administração federal compreende, inciso 1, a administração direta, que se constitui dos serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Por que que esse conceito é ultrapassado? Porque ele só considera o poder executivo. Olha só, quando ele fala que estrutura administrativa da presidência, ok, e dos ministérios, ele só colocou o poder executivo, ele excluiu o judiciário, o legislativo, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União que está ali. Você pode considerar ligado ou não ao legislativo. De toda forma, ele não considerou esses órgãos, esses poderes dentro da administração direta. Por quê? Porque esse é um conceito lá de 67, é muito antigo. Atualmente é unânime, não há o que discutir. Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, todos fazem parte da administração direta. Então eu quero que você preste atenção no seguinte, se o examinador cobrar esse conceito exato na prova, você marca verdadeiro, mas você marca verdadeiro sabendo que ele é incompleto, tá? Sabendo que tem que colocar aqui também Ministério Público e poderes, ok? Vamos lá. E aí agora, já num conceito aqui para a gente ir atualizando, é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado, União, Estados, DF e municípios, incluindo todos os poderes, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de atividades administrativas de forma centralizada. Eu quero que você preste atenção aqui nesse centralizada, tá? Porque toda vez, dentro de organização administrativa, que falarmos em descentralização, em descentralizado, nós estamos falando da administração pública indireta, tá? A administração pública direta, ela é centralizada. O que quer dizer ser centralizada? Quer dizer que é uma pessoa jurídica só. Então, quando nós falamos da União, é uma pessoa jurídica. Quando nós falamos ali de uma delegacia da Receita Federal, essa delegacia da Receita Federal é só um órgão dentro da pessoa jurídica União. Você jamais, se um dia você for lá resolver um problema na sua declaração de imposto de renda, na Receita Federal, for maltratado e quiser processar a Receita Federal, você nunca vai entrar com uma ação em face da Receita Federal. Você vai entrar com uma ação em face da União. Essa é a pessoa jurídica, tá? Então, sempre que falarmos de administração pública direta, estamos falando de uma pessoa jurídica só, que é a União, ou cada um dos estados, ou o Distrito Federal, ou cada um dos municípios. Vamos lá. Cada órgão não possui personalidade própria. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, é porque essa é a característica fundamental para você entender o que é um órgão público. O órgão público ele é despersonalizado, ou seja, não tem personalidade jurídica própria, sendo que é o próprio ente federativo que responde pelos atos. Goza de imunidade tributária recíproca, justamente porque estamos falando do próprio ente federativo. Submete-se à regra do concurso público, claro, a administração pública direta toda tem que fazer concurso público, lembrando que isso daqui nós vamos ver com muito detalhe quando estudarmos servidores públicos lá dentro da aula de agentes públicos, tá? Não é agora, é só no fim do nosso curso. E deve realizar procedimentos licitatórios, claro, exceto em caso de contratação direta autorizada diretamente pela lei, como veremos mais para frente no curso também. Mas a regra é licitação. Mais características. Os atos são considerados atos administrativos propriamente ditos. Aqui é importante, tá? Porque
algumas entidades da administração indireta também terão uma série de atos administrativos, mas eles não são propriamente ditos, são atos impróprios. Veremos na próxima aula, aula de atos administrativos. Seus contratos gozam de cláusulas exorbitantes. Essa é uma característica dos contratos administrativos, conforme veremos, e todas essas características se aplicam para os contratos feitos pelos órgãos públicos, pela administração direta. Seus bens não se sujeitam a penhora ou oneração, e é justamente porque os bens são impenhoráveis que existe o sistema de precatórios. Então, o dia que o seu filho se machucar em uma escola pública, você não vai processar a escola, você vai processar o município ou o estado dono dessa escola. Quando você ganhar essa ação, você não vai mandar penhorar o carro da prefeitura para pagar a indenização. Não, você vai mandar que se expeça um precatório judicial, conforme é estudado em detalhes na nossa aula de direito financeiro. Beleza? E qual teoria explica a existência dos órgãos públicos, tá? Esse é um assunto que ele não tem muita utilidade prática, embora tenha até uma repercussão ou outra, mas é coisa simples, tá? Mas ele tem uma importância para fins de concurso mesmo. De vez em quando isso é cobrado. Não é tão cobrado assim, mas é comum que a banca faça questões difíceis com esse assunto. Então eu quero deixá-lo preparado para isso, beleza? Então vamos lá. Qual teoria explica a existência dos órgãos públicos? Nós temos uma série de teorias que foram sendo afastadas com o tempo, e a que prevalece unanimemente na doutrina atual é a teoria da imputação volitiva, ou teoria do órgão. Em que consiste? Ela é aceita pela unanimidade dos doutrinadores atuais e sustenta que o agente público atua em nome do Estado, titularizando um órgão público. E o que seria um órgão público nesse sentido? É um conjunto de competências, tá? Um órgão público é toda vez que o ente federativo, o Estado, o município, a União, através de lei, ele separa uma gama de competências e fala, olha, essas competências aqui, quem vai fazer é esse órgão público que eu dei esse nome aqui de Secretaria de Meio Ambiente. Então, tudo que envolver a matéria ambiental no âmbito estadual, quem tem competência? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, um órgão público criado pelo Estado. E os agentes públicos que trabalham lá, a eles aplica a teoria da imputação volitiva. Então, quando o fiscal ambiental vai lá aplicar uma multa, é o próprio Estado quem está aplicando essa multa. Esse fiscal, ele não é um procurador no sentido de ter uma procuração. Ele não está lá por uma relação contratual com o Estado. A teoria que se aplica é essa teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva. Ou seja, é como se aquele servidor, ele tivesse ali sendo um órgão do Estado, ele é um braço do Estado exercendo a atividade, nesse exemplo que eu dei, atividade de poder de polícia que vimos na aula passada. Vamos lá. E aí, aqui, é importante você saber que os órgãos públicos não são pessoas, mas partes integrantes da pessoa estatal. E aqui, um conceito do Celso Antônio Bandeira de Melo que vale a pena conhecer. Olha só, servidor de fato é aquele cuja investidura foi irregular, mas cuja atuação tem aparência de legalidade. Em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, reputam-se válidos os atos por ele praticados, se por outra razão não forem viciados. Esse é um assunto que nós também veremos novamente lá na aula de agentes públicos, mas é interessante você conhecer desde agora, porque, olha só, o servidor de fato é aquele que tem um problema na investidura dele. Então, em tese, se você for muito rigoroso dos termos jurídicos, você vai falar que ele não é servidor, porque, por exemplo, a nomeação dele foi ilegal e, portanto, os atos que ele pratica são inexistentes, não são sequer nulos, são atos inexistentes, de tal modo que não pode gerar direitos ou obrigações para os particulares, tá? Contudo, a teoria da imputação volitiva, quando você junta o raciocínio dela com os princípios da aparência, da boa-fé, da segurança jurídica, você vai falar o seguinte, olha,
por mais que aquele agente público ele tivesse um problema na investidura dele, mas para a aparência, para a boa-fé dos terceiros, ele era um agente público de fato. Portanto, ele era um órgão público, ele estava agindo em nome de um órgão público, sabe? Então, até mesmo com base na teoria da imputação volitiva, nós vamos reconhecer os atos praticados pelos servidores de fato. Beleza? Vamos lá. Aqui, uma questão lá da PGM Caruaru, só para a gente dar uma fixada nos conceitos aqui. Os órgãos públicos são centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais, até aqui está perfeito, né? Através de seus agentes, ótimo, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. De fato, está perfeita, assertiva, não tem qualquer erro. O conceito de órgão público é exatamente esse daqui. Olha só, é centro de competência, pode dar uma grifada nessa expressão, sabe? É uma expressão bem chave quando vamos falar de órgão público, centro de competência, tá? Serve para quê? Para fazer funções estatais, e aí pode ser poder de polícia, aí pode ser regulamentação de alguma atividade, pode ser a prestação material de algum serviço público, como por exemplo no caso de uma escola ou de um hospital, enfim, todas as atividades que o Estado realiza. Através de seus agentes, claro, porque o Estado, como abstração que é, ele não faz nada por conta própria. Sempre tem que ter um agente titularizando aquele poder para que o Estado possa realizar qualquer ato. E toda a atuação do órgão público é imputada à pessoa jurídica, sempre. Vamos lá. E agora, como se criam, extinguem e organizam os órgãos públicos, tá? A questão aqui é basicamente uma aplicação do princípio da legalidade. Como é que a gente faz para criar, extinguir e organizar o órgão público? Olha só, Constituição, parágrafo 1º do artigo 61. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Então, primeira questão aqui, não compete a cada deputado, a cada senador, criar projetos de lei tratando de órgãos públicos, tá? Tem que ser o próprio chefe do Poder Executivo, no caso da União, o Presidente da República. Então, ainda que todos os deputados entendam que nós devemos ter um Ministério da Pesca, ainda que todos os deputados entendam isso, todos os senadores, se o Presidente da República entende que não deve haver um Ministério da Pesca, ele não vai botar um projeto de lei para tramitar no Congresso, tratando da criação desse eventual ministério que eu criei aqui, tá? Por quê? Porque a iniciativa é privativa do Presidente da República para criar ou extinguir órgãos ou ministérios. Só para ficar claro, às vezes a gente lê a Constituição e fica meio na dúvida, sabe? Não existe, tá, uma diferença fundamental entre órgão e ministério, tá bom? Todo ministério é um órgão, tá? Não tenha dúvida nenhuma disso. A Constituição só fala ministérios algumas vezes aqui junto com órgãos, só para dar um relevo especial no ministério, porque eles são um órgão de uma categoria superior, né? Já que eles são órgãos ali que estão no topo da administração pública, sabe? Mas todo ministério é tão somente um órgão público, tá? Fique bem claro. Ministério não tem uma natureza jurídica diferente. Se for perguntar na sua prova oral qual a natureza jurídica do ministério, você vai falar natureza jurídica de órgão público. Ok. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Que você vai prestar atenção no seguinte, olha só, vai criar ou extinguir órgão público é sempre mediante lei, tá? O decreto autônomo aqui do artigo 84 não é para criar ou extinguir órgão. Pode até extinguir na linha B, que a gente nem vai analisar agora porque não é pertinente para o nosso assunto, mas pode extinguir cargo vago, o decreto autônomo. De extinguir órgão,
Jamais. E aí de vez em quando vai ter um examinador sacana na prova que vai colocar extinguir órgão vago, sabe? Não existe órgão vago, tá? Tá errada essa assertiva. De vez em quando aparece essa confusão na prova. O que pode ser extinto é um cargo vago, tá? Um órgão jamais poderá ser extinto por decreto. O que pode ser feito por decreto é alterar a organização interna dos órgãos públicos, tá? Então, isso que nós chamamos de organização e funcionamento da administração federal. É como se organiza internamente o órgão público. Isso pode ser alterado mediante decreto. Vamos lá. Vamos classificar os órgãos públicos agora, tá? Primeiro, a classificação que é provavelmente a mais importante e também a mais confusa, tá? É a classificação quanto à hierarquia. Vamos lá. Primeiro, temos os órgãos independentes. Os órgãos independentes são aqueles previstos diretamente na Constituição Federal. Aqui eu vou pedir um esforço seu para memorizar isso que está sublinhado, tá? Eu sublinhei justamente porque cai em prova exatamente essa expressão. Quando fala de um órgão independente, nós estamos falando de um órgão que não tem ninguém acima dele, tá? Então pensa o seguinte, o presidente da República tem alguém acima do presidente da República? Não tem. O STF tem alguém acima do STF? Não tem. Aí você pode até falar, mas espera aí, e entre o presidente da República e o STF não há hierarquia? Não, não há. Esse é o ponto. Por isso que os poderes são independentes, né? Então, não tem ninguém acima do STF. E o STF está previsto diretamente na Constituição Federal. Logo, o STF é o quê? É um órgão independente, tá? O mesmo vale para o Congresso Nacional e para a Presidência da República. Vamos lá. Depois, nós temos os órgãos autônomos. São órgãos que são imediatamente subordinados aos órgãos independentes. O mais fácil de você conhecer aqui são os ministérios. Veja, tem alguém acima do ministério? Tem, o presidente da República. Por isso que o presidente da República ele pode admitir ou demitir um ministro de Estado, tá? Um ministro da República. Pode, tranquilo. O ponto é, esse é um órgão autônomo. Como órgão autônomo, ele só está abaixo justamente do órgão independente. Então, o órgão autônomo, vamos dizer assim, é o nosso segundo escalão de órgãos públicos, tá? Exemplos sempre são os ministérios e nos estados e municípios são as secretarias, tá? E aí você tem, por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Fazenda, enfim, são todos órgãos autônomos. Seguindo, nós temos os órgãos superiores, que eles possuem poder de direção e controle sobre assuntos específicos de sua competência, mas não têm autonomia, não têm independência, tá? Os órgãos superiores, eles já estão subordinados aí aos ministérios, subordinados às secretarias. Por exemplo, aqui, ó, uma secretaria da Receita Federal, procuradorias estaduais, são todos órgãos aqui superiores. Até temos uma pequena divergência, porque como o procurador-geral do Estado, ele tem o mesmo status para a ampla maioria das constituições estaduais, acredito que para todas as constituições estaduais, tá? Ele tem o status de secretário de Estado e a PGE não está vinculada a nenhuma secretaria. Muita gente vai falar que, na verdade, a PGE é um órgão autônomo, tá? Se cair na sua prova, acredito que não vai cair esse assunto, é um assunto meio tosco para cair, assim. É a classificação específica da PGE, né? Geralmente ele cobra que você saiba os conceitos de cada uma dessas categorias, mas se cair, eu recomendo que você coloque a PGE como órgão superior, porque a doutrina clássica fala isso, você pegar ali Celso Antônio, Eli Lopes, eles vão falar, eles vão defender mais ou menos nessa linha, então é a posição que eu considero mais segura, mas não deve cair em prova. Tá? Se cair, se for perguntado numa prova oral, recomendo que você defenda que é um órgão autônomo, porque tem sim as características de órgão autônomo. Vamos lá. Depois, nós temos os órgãos subalternos. Esses são órgãos que eles são efetivamente de execução. Eles não estão ali para planejar nada, eles não estão ali para organizar nada, eles estão ali para executar as atividades do Estado. Exemplos, sessões de expediente, de pessoal, de material. Por exemplo, uma escola pública. Uma escola pública, ela está lá
para planejar a educação do município? Não, ela está lá para executar a educação do município. Quem planejou? Bem, em tese, né, se é que alguém planejou, foi a Secretaria Municipal de Educação. Ela que planejou como será prestado o serviço de educação. A escola vai tão somente executar esse serviço, ok? Vamos lá. E os órgãos que não têm personalidade jurídica, mas e quando a capacidade processual? Tenho certeza que você já viu esse ponto em algum lugar, seja em processo civil, seja em alguma discussão qualquer na internet. O ponto aqui é o seguinte: órgão público não tem personalidade jurídica. Ótimo, todo mundo concorda. Mas tem órgão público que pode entrar na justiça. Por exemplo, a Câmara de Vereadores. Eventualmente ela pode entrar na justiça colocando no polo passivo o prefeito, no polo passivo a própria prefeitura. Nesse caso, como é que pode alguém que não tem personalidade jurídica ter capacidade processual? É isso que nós vamos explicar aqui agora. Olha só, começamos pela súmula do STJ 525. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Você tem que entender que é o seguinte: o STJ, a doutrina e a jurisprudência, vamos falar assim um pouco mais genericamente, porque não é um entendimento só do STJ, é um entendimento doutrinário também, é que os órgãos públicos independentes, aquele lá do mais alto escalão, sabe? Ele tem algumas prerrogativas. Se eventualmente essa prerrogativa desse órgão for ferida, for ameaçada por uma atitude de um outro órgão independente, é possível a esse prejudicado entrar na justiça. Veja que do ponto de vista do direito administrativo é uma exceção mesmo, é uma aberração. Pode pôr umas aspas nessa aberração aí. Por quê? Porque nós temos uma pessoa jurídica lutando contra ela mesma, tá? Veja, Câmara de Vereadores é o quê? É município. Prefeitura é o quê? É município. E nós podemos ter um mandado de segurança impetrado pela Câmara de Vereadores em face da prefeitura. É o município brigando contra ele mesmo, tá? Do ponto de vista ali da doutrina muito clássica, isso não seria possível. Mas, reconhecendo a independência de poderes que a Constituição de 88 trouxe e a necessidade de que os órgãos públicos independentes possam defender suas prerrogativas institucionais, é permitido que esses órgãos demandem em juízo, tá? Mas veja, aqui você tem que ficar atento. A Câmara de Vereadores, ela pode entrar com uma ação judicial em face da prefeitura. Pode. Para quê? Só, e veja, é tão somente só para defender direitos institucionais, tá? Então, se em algum momento a Câmara de Vereadores estiver defendendo, por exemplo, direito remuneratório dos vereadores, não pode entrar em juízo, tá? É só para defender os direitos, as prerrogativas da própria Câmara de Vereadores. Vamos lá, a gente vai ver alguns julgados aqui que até dá uma esclarecida nisso. Olha só, entendimento deste tribunal, o STJ, de que as câmaras municipais possuem capacidade processual limitada à defesa de seus direitos institucionais, ou seja, aqueles vinculados à sua independência, autonomia e funcionamento. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Então, muita atenção nessa parte vermelha. Só pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Mais uma. Referido ente não detém legitimidade para integrar o polo ativo de demanda em que se discute a exigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga aos exercentes de mandato eletivo no município. Olha que legal esse entendimento do STJ, ele casa muito bem com essa ideia de que a Câmara de Vereadores só pode defender o seu interesse institucional. Qual era o interesse defendido aqui nessa demanda? Era o interesse dos próprios vereadores de não pagar ou pagar com um valor menor
as contribuições previdenciárias, tá? E aí o que o STJD falou? Olha, contribuição previdenciária do vereador é problema do vereador, não é problema da Câmara de Vereadores. Logo, a Câmara não tem legitimidade para integrar esta demanda, ok? Mais um julgado, esse do STF em 2016. O Tribunal de Justiça, mesmo não possuindo personalidade jurídica própria, detém legitimidade autônoma para ajuizar mandado de segurança contra ato do governador do estado em defesa de sua autonomia institucional. Então, da mesma forma que a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Justiça também pode entrar em juízo, ok? E o Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acórdão do Tribunal de Contas perante o qual atua. Aqui eu quero que você preste atenção, porque essa foi uma mudança jurisprudencial, tá? O STJ entendia que o Tribunal de Contas, ele poderia sim impetrar MS em face do o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, poderia impetrar um MS em face do Tribunal de Contas, tá? Esse era o entendimento do STJ, que foi superado por essa decisão do STF aqui em abril de 2019. Tá? Então eu quero que você fique atento a esse julgado, porque se você leu ali um livro um pouco mais antigo, algum conteúdo um pouco mais antigo, anterior aí a abril de 2019, ele vai falar para você exatamente o contrário disso daqui, tá? Porque era o entendimento do STJ que foi superado pelo STF. Então, atualmente, você vai levar para sua prova que o MP de Contas não tem legitimidade para ajuizar um MS em face do Tribunal de Contas. Ok? Com esse julgado, encerramos aqui o bloco 2, na sequência já vamos para o bloco 3 para fechar essa aula 4 de Direito Administrativo. É isso aí e vamos juntos!